O senador Flávio Bolsonaro visita, né? Ele já chegou ali à Superintendência da Polícia Federal nessa terça-feira para poder visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é a primeira visita de Flávio ao pai depois de ter anunciado na sexta-feira a sua pré-candidatura à presidência da República. Eu tinha até separado várias falas, mas aí a gente teve até uma mudança e queria já aproveitar e chamar a Larissa para a nossa conversa. Larissa, o Flávio Bolsonaro falou ali com os jornalistas na superintendência e ele mencionou a Michelle Bolsonaro, porque a gente tem uma atualização sobre um afastamento dela nas atividades do PL Mulher. Queria que você explicasse pra gente. Vamos lá, Letícia. Começando primeiro sobre a questão de Flávio Bolsonaro, né? Ele falou há pouquinho, depois de fazer uma visita ao pai, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, lá na Superintendência da Polícia Federal, como você já disse, Letícia. E aí eu destaquei aqui alguns trechos das declarações que ele deu aos jornalistas que aguardavam ali a saída dele na porta da superintendência, só para a gente entender também como que Flávio Bolsonaro está construindo ali o seu discurso a respeito dessa pré-candidatura à presidência da República. Começando, primeiramente, a respeito, ele é questionado ali sobre a escolha do nome dele e como que ele iria performar, né, tendo em vista ali, por exemplo, as últimas pesquisas de intenções de voto e tudo mais. E aí, o que Flávio Bolsonaro fala, né? Ele cita que a mídia tentou criar ali uma fake news dizendo, por exemplo, que as pessoas, que integrantes de partidos não iriam na reunião que aconteceu ontem à noite. E aí, só para contextualizar aqui quem nos acompanha, né? Ontem à noite teve, portanto, essa reunião na casa de Flávio Bolsonaro com representantes de partidos importantes que podem agregar, que podem apoiá-lo ali, né, nessa corrida presidencial. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, o presidente do Progressista, Ciro Nogueira, eles estiveram, portanto, né, na reunião com Flávio, mas o final, né, o resultado dessa reunião foi muito incerto. As declarações dando conta ali, é um spoiler do que a gente já vai ver daqui a pouquinho aqui, que a gente vai discutir, né, Letícia? Mas dando conta de que iriam levar essa questão de Flávio Bolsonaro para o partido, para uma discussão interna no partido. A gente já vai debater isso melhor. Por que eu já estou citando a reunião? Porque Flávio Bolsonaro foi questionado logo de cara sobre isso, e aí ele coloca na conta de que, nas palavras dele, no argumento dele, que a mídia estaria criando uma fake news de que a reunião estaria esvaziada, o que acabou não acontecendo, né? Ele disse que essa conversa com o Ciro e com o Rueda saiu dentro do que ele esperava, dentro da expectativa de que, né, a questão seria levada para um debate interno nas legendas. Ele voltou a dizer que a candidatura é para valer e que não tem volta, respondendo às críticas em relação ao que ele tinha dito no domingo, né, colocando ali um preço para desistir de tentar disputar a presidência da República no ano que vem. Voltou a dizer que entre aspas, aqui também, o meu preço é Bolsonaro livre e nas urnas, né? Isso também colocando ali nas palavras de Flávio Bolsonaro. E citou, enfim, deu um panorama geral mesmo sobre tanto a reunião de ontem à noite quanto as notícias, os desdobramentos que davam conta ali a respeito dessa declaração, que não caiu bem, né? Só a respeito de um preço ali para que ele deixasse de concorrer. Bom, e aí, Letícia, você me questionava, temos essas declarações de Flávio Bolsonaro, temos essa reunião de ontem à noite, e aí tivemos mais um desdobramento, que foi um anúncio formal por parte do PL, né? Dizendo que a Michelle Bolsonaro está se afastando das atividades, está se afastando temporariamente das atividades do PL Mulher por questões de saúde, né? Foi feito um comunicado oficial, acho que a gente consegue acompanhar em tela, né? Para quem está nos acompanhando, foi feito um comunicado oficial por parte do PL, alegando, portanto, que Michelle estaria deixando ali as atividades do PL Mulher temporariamente até passar por uma nova avaliação médica, e aí sim seria definido se ela vai retornar ou não. Haveria um evento do PL Mulher ainda neste mês, que acabou sendo adiado para o ano que vem, em função aí dessa licença médica de Michelle
Michele Bolsonaro. Então, aí, agora a gente já consegue acompanhar, né? A assessoria, então, portanto, do partido informando desse afastamento médico, citando esse evento que seria no dia 13 de dezembro, anunciando esse adiamento. Então, portanto, tivemos esses desdobramentos, né, Letícia? Essas declarações de Flávio, essa informação a respeito de Michele Bolsonaro e o PL Mulher, e agora também a gente consegue aprofundar um pouco mais sobre o que foi dito depois da reunião de ontem lá na casa do Flávio, né, Letícia? Esse afastamento da Michele acontecendo logo depois, que a gente já até mencionou aqui, de uma briga que se tornou pública, né, entre a ex-primeira-dama e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro por conta ali do apoio do Ciro Gomes. Então, em um primeiro momento, teve até uma reunião ali do PL com os filhos e com a Michele para uma contenção de crise. Disso tudo, a Michele até então tinha saído fortalecida. Os filhos do ex-presidente Flávio Bolsonaro foi um dos que pediu desculpa à ex-primeira-dama, mas logo depois foi ele que saiu como o escolhido do ex-presidente para ser o candidato à presidência nas eleições de 2026. Apesar que nas pesquisas, né, a gente até mostrou isso em uma pesquisa ontem, a ex-primeira-dama politicamente sempre aparece melhor colocada do que os filhos do ex-presidente. Então, aí a gente vê um desdobramento dessa disputa ali do espólio do capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Larissa mencionou aí essa reunião que aconteceu ontem do senador Flávio Bolsonaro com algumas lideranças partidárias. E é importante para a gente destrinchar e falar um pouco do que aconteceu. Esse encontro aconteceu na casa do senador Flávio Bolsonaro e, como a Larissa mencionou, estiveram presentes Antônio Rueda, do União Brasil, Valdemar Costa Neto, do PL, e Ciro Nogueira, do Progressistas. Marcos Pereira, uma curiosidade, que é o líder do Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi convidado, mas não compareceu. Uma ausência importante para lembrar aí. Lembra disso que a gente já vai discutir sobre isso. E aí, no fim desse encontro, o senador Rogério Marinho, que esteve também nesse jantar, falou com a imprensa e, segundo ele, os progressistas e União Brasil foram receptivos e prometeram avaliar o posicionamento dos partidos nas próximas semanas a uma eventual candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Só que o que aconteceu? Mais cedo, antes dessa reunião, durante um evento no Paraná, o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, indicou que não considerava o nome de Flávio Bolsonaro viável para poder disputar a presidência da República. Vamos acompanhar. Se eu tivesse de escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tinha dúvida, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele. Só que política não se faz só com amizade, faz com pesquisas, com viabilidade, ouvindo os partidos aliados. Isso não pode ser uma decisão apenas do PL, tem que ser uma decisão construída. É muito importante nós unificarmos todo o campo político de centro e da direita, porque senão nós não vamos ganhar a eleição. Eu já tinha externado anteriormente que os dois candidatos que poderiam unificar essa chapa era o nome do governador Tarcísio, que era o mais forte, ou do governador Ratinho. Mas política é como nuvem. Aquele momento também, eu não sou senhor da razão e posso ser convencido, mas com argumentos e com critérios para que a gente possa fazer uma escolha que o Brasil não pode perder a próxima eleição. E aí todo mundo também estava esperando o posicionamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E finalmente ele falou. E em um evento em Diadema, em São Paulo, ontem, o governador de São Paulo manifestou seu apoio à pré-candidatura à presidência de Flávio. Vamos acompanhar. Olha só, nós, como foi amplamente noticiado, e o próprio Flávio falou isso, ele esteve comigo na sexta-feira passada, nós conversamos sobre isso. O presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito, e sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade, é inegociável. Ele disse, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele, e é isso, o Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer, a gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados, e a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil, é estabelecer um plano de consenso que pense, que olhe aí o futuro do nosso país.
E aí, fazendo uma linha do tempo do que aconteceu ontem, logo depois desse jantar que Flávio Bolsonaro fez com as lideranças, depois dessa fala do governador de São Paulo, dizer que vai caminhar junto em referência à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, o senador deu uma entrevista à Folha de São Paulo falando que a sua candidatura é irreversível. A gente até preparou uma arte sobre isso, e aí vamos acompanhar o que ele disse. Ele disse: eu acho que não tem um cenário de eu ser candidato e o Tarcísio também ser. Seria uma ignorância muito grande, e ignorante é tudo que o Tarcísio não é. Palavras de Flávio Bolsonaro. Segundo o senador, Tarcísio é um cara extremamente inteligente, um cara que, segundo o senador, não tem dúvidas de que vai estar junto, e a única possibilidade de Flávio Bolsonaro não ser candidato à presidência é do ex-presidente Jair Bolsonaro ser o candidato. E aí o Flávio Bolsonaro termina falando: acho que está bem simples de entender para todo mundo que, obviamente, não tem preço. Larissa, ontem a gente falou de como a candidatura de Flávio Bolsonaro tem sido interpretada nos bastidores como um balão de ensaio, com o intuito principal de manter a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro no jogo político e em evidência também. A família não quer que alguém da direita vença sem que esse nome tenha o carimbo de Bolsonaro. Isso seria o pior dos cenários para a família Bolsonaro, a direita vencer sem precisar deles. Flávio Bolsonaro fala que a sua candidatura não tem preço, mas ele falou que tem um preço ontem, depois ele volta atrás, mas isso enfraquece, né? Uma candidatura não só para o eleitor, mas também politicamente também. O Centrão vai conseguir comprar essa candidatura, e eu queria puxar para aquele ponto. A ausência do Republicanos nesse encontro diz muito também, né? Exatamente, Letícia, nesses momentos de definições, né? E aí, agora, especificamente, definições eleitorais, digamos assim, né? Ausências também dizem muito, né? Então, assim, acho que a gente precisa fazer essa leitura de que, independentemente do que foi dito por Flávio Bolsonaro no domingo, e aí depois ele recuou, falando que a candidatura é para valer, que não é um balão de ensaio, etc. Nem estou pegando especificamente nessa fala que não caiu bem, como a gente já disse, e um recuo de uma fala que não caiu bem, às vezes pode sair ainda pior, mas o que eu estou dizendo é do anúncio do nome de Flávio Bolsonaro em si, né? Essa ausência pode nos mostrar que o Centrão segue ali num compasso de espera para tentar entender o que está acontecendo, quais vão ser os próximos passos da direita. A gente comentava aqui sobre, nos últimos meses, né, antes desse anúncio sobre Flávio Bolsonaro, que a direita estava demorando, de fato, a cravar um nome, sempre que lideranças do PL, principalmente, eram ouvidas sobre essa questão, falavam sobre a importância de que o ex-presidente Jair Bolsonaro batesse o martelo em relação a isso, e que havia essa demora, né? E, de repente, de uma hora para outra, veio essa confirmação de Flávio Bolsonaro. Então, claramente, o Centrão em compasso de espera, e a gente sabe da importância do apoio de partidos do Centrão para que as candidaturas, de fato, decolem, de fato, tenham viabilidade ali de continuar no jogo político. Então, isso também, essa ausência também diz muito, né, Letícia? Só para a gente fechar esse tema, a Larissa tinha alertado a gente antes que a gente separou inclusive uma sonora do Paulinho da Força. Por quê? Quando o Flávio Bolsonaro falou que a sua candidatura poderia ter um preço, ele falou ali de uma eventual anistia aos condenados do dia 8 de janeiro. E aí, Paulinho da Força rebateu aí, falando que não vai ter nada de anistia no relatório dele. Vamos acompanhar. O pessoal do PL voltou a falar nessa história de anistia. Desde o início, eu estou dizendo, não tem nenhuma possibilidade de ter anistia no meu relatório. No meu relatório não consta anistia e não vai constar. O que tem no meu relatório é uma redução de penas. E essa redução de penas solta todas aquelas pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro. E os que foram considerados mandantes dos crimes têm uma pena reduzida proporcionalmente e, portanto, também serão beneficiados. E por isso eu deixo muito claro para todos que no meu relatório não tem anistia. Anistia, zero. O que tem é redução de penas.
Esse posicionamento corrobora, inclusive, com a análise que a Larissa fez ontem, quando ela mostrou o panorama de como que estava, né, essa discussão da anistia no Congresso Nacional e mostrando que não tem disposição para poder essa discussão. Quando esse assunto estava um pouco mais quente, que foi logo após a prisão ali do ex-presidente e também logo depois do fim do julgamento da trama golpista, esse assunto não teve força e agora tem menos força ainda. A gente vê uma tentativa da família Bolsonaro de trazer esse tema à tona, mas Paulinho da Força já falou que não vai atender a esses pedidos. E a gente também não vê ali uma disposição dos presidentes, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, até então, de retomar esses assuntos.